Bom, então vamos lá. Aqui também adicionei, né, o Page Vertical Alignment e o Horizontal Alignment para deixar tudo centralizado, bem aqui certinho no centro, tá? Bom, a primeira coisa que a gente quer fazer é como a gente pode, eu já até estava fazendo uns experimentos aqui, vou excluir isso daqui, excluir coleção, banco de dados, pronto, excluiu. O que a gente quer fazer agora é criar um banco de dados aqui, onde ele cria uma coleção, depois ele cria um documento e aí ele cria as informações que a gente precisa ali dentro, tá? Então, como a gente pode fazer isso, eu vou implementar aqui. Eu vou adicionar um botão aqui na tela, ft.le. Opa, parece que eu fiz besteira. Tá, fiz besteira. Deixa eu só iniciar ela de novo aqui. Tá aí, ó. Perfeito. Tá, vamos lá. Aí eu quero chamar aqui um botão, criar um botão, onde vai ser um criar banco de dados. Esse vai ser o nosso botão. E ele vai ter um on-click para a gente disparar um criar banco. Opa, viajei. Criar banco. E agora aqui a gente vai chamar essa função. E pronto, já está aí basicamente o design está pronto. Por enquanto vai ser só isso. E a gente vai criar também um texto aqui chamado banco texto, que vai ser um ft.text, tá? E é isso. Agora a gente precisa fazer o quê? Quando a gente clicar em criar banco de dados, a gente vai criar algo, aquele banco de dados lá pra gente, com a coleção e tudo mais. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o db aqui, ó. db.collection. Está criando a coleção, está chamando a coleção aqui no caso. E vamos criar a coleção que a gente quiser. No meu caso aqui eu vou chamar de banco de dados, igual estava da última vez. Banco de dados, vamos chamar um documento, que é um document, a gente vai passar o nome dele também, vou chamar de YouTube. E ponto set, que ou seja, a gente está setando, a gente está criando esse banco de dados lá no Firebase. Só que para isso, quando clicar aqui vai dar um erro. Ó. Qual que é esse erro? Tá faltando um posicionamento, um argumento nesse set aqui, que se a gente passar o mouse em cima, a gente vai ver que é um documento data. Ou seja, é um dicionário que seria o nosso JSON, que seria o nosso banco de dados que falta ali. Então vou chamar aqui de data, é igual a uma biblioteca Python, que é literalmente um JSON. Então a gente faz assim, ó. A gente vai botar algo aqui. Deixa o like, vou botar assim, deixa o like. Deixa o like é igual a true, tá? Ou seja, dentro desse deixa o like aqui a gente tem a mensagem chamada true. A gente vai botar ele aqui, que é o data. E tá aí. Ele tá criando já o nosso banco de dados aqui. Se a gente clicar em criar banco de dados. Vamos clicar aqui para ver. Clicou, vou atualizar aqui o Firebase. E pronto, ele criou o banco de dados, com a coleção banco de dados, com o documento YouTube e deixa o like é true, tá? Inclusive aqui a gente consegue botar aqui com um booleano e etc. Se for o caso, né? A gente pode fazer isso, a gente pode criar nosso banco de dados através do flat assim, ou a gente pode criar nosso banco de dados aqui, selecionar o que a gente quer, depois extrair esses dados para alguma forma, para algum lugar aqui do nosso aplicativo. No caso eu vou deixar assim mesmo, só pra gente ter algo melhor para mostrar, né? Então a gente tem aqui criar o nosso banco de dados. Agora eu quero fazer com que ele apareça na minha tela aqui, ou seja, eu quero pegar aquele banco de dados, inicializar ele e fazer com que ele mostre aqui na minha tela essa informação, tá? Então o que a gente quer fazer? A gente vai fazer, vai passar num documento para ele, docdb, docbanco, botar assim docbanco, é igual a copiar isso aqui,
É literalmente a mesma coisa, só que a gente está passando de uma variável, a gente não está setando, tá? A gente está só chamando ela, e a gente vai fazer como? Um doc banco.get, e a gente já vai fazer .dict, ou seja, a gente está chamando, a gente está pegando esse banco de dados, aqui a gente chamou ele, tá? Agora a gente está pegando ele, está pegando ele e está transformando ele em um dicionário para a gente poder adicionar, para a gente poder adicionar ele na nossa tela como uma informação. Perfeito? Então agora aqui, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar o nosso banco texto.value, que vai ser o nosso, que vai ser igual a docbanco.get, e a gente vai pegar o deixa o like ali, deixa o like. Ou seja, a gente está pegando essa informação aqui, ó. Beleza? E a gente precisa atualizar a nossa tela, então vamos dar um page update. Tá? Opa. Atualizar aqui a nossa página. Então vamos entender o que a gente está fazendo aqui. A gente criou um banco de dados aqui. A gente criou. E na verdade, vou até fazer algo diferente aqui. Eu vou implementar algo. Cada vez que eu criar ele vai adicionar um texto do que foi criado lá. Tá? Então aqui eu vou chamar de ft.column, e a gente vai deixar ele assim, a gente vai chamar de bancos, tá? Dessa forma assim. Aqui a gente vai comentar aqui. Por que a gente vai comentar dessa forma assim? Porque agora o que eu quero fazer é o seguinte: a gente criou esse banco de dados, tá vendo? A gente está criando ele aqui. Aí aqui a gente está pegando ele, inicializando ele dentro de uma variável. E aqui a gente está pegando ele novamente e transformando ele num dicionário para a gente poder pegar as informações aqui dentro dele. Tá? Então, depois de ter feito isso, eu quero fazer o quê? Eu quero adicionar na nossa coluna lá, bancos, né? bancos.controls.append, e a gente vai adicionar o quê? A gente vai adicionar um texto ali dentro. No caso, a gente vai chamar ele aqui, a gente vai criar esse texto aqui, ó. Texto é igual a ft.text. Então a gente vai chamar ele aqui, ó. Texto.value, e a gente vai dar texto.value. No caso, só o texto, né? Tá, a gente está adicionando aquele texto, mas por enquanto não vai acontecer nada, porque não vai mostrar nada na minha tela ainda, porque eu não atualizei esse texto. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso falar que o meu texto, ele .value, ele é igual ao doc banco.get, e a gente precisa pegar o nosso deixa o like. Pronto, aí agora está pegando isso aqui, e agora a gente está atualizando, a gente precisa atualizar o texto aqui, texto.update. Então vamos ver se vai dar certo isso aqui. Eu não sei se vai dar certo, estou testando agora com vocês. Então quando criar um banco de dados, ele vai adicionar o texto. Opa! Ah, sim. Tá. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se ele criou alguma coisa aqui. Ele não criou nenhum novo. Então provavelmente algum erro aqui que cometi.
Ah tá, então o erro aconteceu porque eu estou chamando o banco aqui sem primeiro estar instanciando ele. Então o que eu posso fazer aqui é criar um doc data é igual a isso daqui. Aí agora aqui no caso eu boto doc data. Vamos tentar aqui fazer isso e ver se agora vai dar certo. Agora ele está aparecendo uma outra mensagem que é o texto precisa estar adicionado na tela primeiro. Então a gente precisa adicionar ele em algum lugar aqui antes, né? Então ele precisa estar aqui dentro ou aqui, né? Texto. Vamos fazer esse teste. Olha lá, true, true. Ou seja, ele não está criando um novo, tá? Ele não está criando esse novo texto aqui, porque toda vez quando ele cria um novo banco de dados, né? Aqui ele está criando um novo banco de dados. No caso aqui ele está só substituindo. Ele está atualizando aqui para mim, né, o valor de true. Mas se eu, por exemplo, botar aqui acho que YouTube, vamos ver se ele vai mudar alguma coisa. Vamos voltar para o 1. Ah tá, sim, ele está adicionando aqui normalmente, ó, toda vez que eu criar um aqui, ele vai mostrar aqui, mas ele não vai mostrar vários aqui, como no caso se eu tivesse mais de um banco de dados, né? Mas então, o que eu posso fazer? Em vez de eu chamar essa aqui direto aqui, eu crio esse texto, ele aqui, ó. Texto é igual a, cadê? Vou deixar ele assim, mas aqui a gente vai chamar ele texto é igual a ft.text e a gente chama ele aqui né, dessa forma assim. Vamos ver se agora vai. Opa. Tá. Então, aqui, na verdade, eu tive que substituir aqui uma questão, né? Em vez de eu botar
o texto direto aqui, eu crio esse texto quando eu criar, né, o meu banco de dados. Ou seja, quando eu criar um banco de dados, ele vai criar esse texto, e eu passei dentro do texto já direto, eu poderia passar como um value também, mas eu passei dentro do texto direto o docdata.get deixa o like, ou seja, o valor desse deixa o like aqui, tá? Aí se no caso eu tivesse outros bancos de dados, né, se eu estivesse criando outro banco de dados com outra informação, por exemplo, um data2 aqui, ó, vou botar aqui, ó, data2 false. É só um exemplo. Eu vou criar isso daqui e quando eu vou criar outro botão, criar banco de dados 2 e 2. Agora a gente vai fazer literalmente copiar isso daqui. Dois. Ligeiramente. Agora a gente vai fazer aqui, ó. Atualizar um aqui. True. Né? E como eu tô mexendo no... Cadê? Tô criando YouTube. Nesse caso aqui a gente vai botar YouTube 1. Ó. Mostrei na tela True. E aqui eu vou mostrar True também. Porque eu tô chamando data 2. Né? Tem que chamar data 2 aqui. Então vamos de novo aqui. Agora vai. True e false. Tá? Então é isso, a gente consegue mostrar as informações na tela, a gente consegue puxar esse banco de dados, a gente consegue editar também ele através do próprio set aqui, ou o update, tá? Você pode passar, em vez de aqui, o set pode passar o update, entende? Então você tem várias formas de fazer, implementar o Flat com o banco de dados do Firebase, tá? É algo bem melhor, porque você tem um banco de dados em nuvem, para poder fazer algumas requisições, pode fazer puxar dados, ver quando que expira, entendeu? Tipo, pode botar um dado, tipo, esse documento expira em tal dia, e depois desse dia a pessoa não consegue mais baixar o arquivo, entendeu? Tem várias formas de você utilizar, isso depende muito da sua criatividade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal e comenta aí o que vocês acharam do vídeo.